Mais um podcast aqui, estou com um convidado especial, Dr. José Neto, advogado dos trabalhadores, advogado de mentalidade de sucesso também. Seja bem-vindo, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Obrigado pelo convite, doutor Paulo. Estou bem demais. Estando aqui com você, só sucesso, alegria demais. Estou feliz. Muito bom, Gratidão. meu irmão. José, antes de eu te fazer as perguntas, tem umas perguntas polêmicas aqui para você. Aí sim, hein? Polêmica é bom. Umas perguntas aí que vai mexer com os trabalhadores e os empresários, hein? Mas antes de eu seguir com essas perguntas, conta para mim. Você sempre quis ser um advogado? Você quis empenhar no direito do trabalho? Isso veio por necessidade, veio por propósito? Como é que é essa jornada sua? Boa. Eu vim de uma família de escassez, pais separados. Minha mãe, muito trabalhadora, me criou sozinha, trabalhando, CLT, sempre. Não teve oportunidade de estudar a segundo grau, ou a faculdade. Uhum, Optou por que eu trabalhasse ou por que eu estudasse em vez dela se profissionalizar. Então, eu vi a história de minha mãe de muita luta e nos finais de semana eu convivia com parentes que eram melhores financeiramente. Então, eu uhum, vivia a minha realidade de escassez e tinha acesso a ambientes de mais tranquilidade financeira, de uma situação, de uma realidade diferente da minha. uhum, Então, isso eu já consegui perceber que algumas pessoas entendiam o jogo de uma forma diferente do que a minha mãe eh, vivia ali na realidade dela. Então, e um dos caminhos que me foi apresentado foi o direito. Então, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar para pagar a faculdade. Então, fui estagiário já desde o primeiro semestre no escritório de um tio meu. Eh, e ali eu comecei a trabalhar, já comecei a assumir papéis de responsabilidade, de liderança. Sempre fui dedicado em trabalhar. Mas lá também eu entendi que não bastaria só trabalhar, ser o melhor advogado do escritório, não ia me levar a ser sócio. aham, E essa insatisfação, essa angústia minha, me levou para a parte do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, das mentorias. Por isso que eu estou aqui, inclusive, em uhum, Alphaville. Entrei na mentoria da ADVX para me desenvolver, para entender a regra do jogo que os grandes jogam, como você fala sempre, sim, porque é uma mentalidade e um jogo diferente. Então, daí que eu saí da faculdade, continuei trabalhando como escritório, mas logo depois eu abri meu próprio escritório sozinho. Passei por algumas sociedades, mas eu trilhei essa jornada de desenvolvimento pessoal, de escritório, para chegar onde eu estou hoje aqui. Eu estou com o escritório, tenho funcionários, então sou bem sucedido, posso dizer isso. uhum. Atendo clientes, sou feliz com o que faço. E o meu propósito hoje é ajudar não só o trabalhador, mas essas pessoas que também sentem essa angústia de querer se desenvolver, Uhum. que eu seja uma possibilidade para que elas percebam um caminho mais fácil para esse desenvolvimento. Parabéns, irmão. Que você siga prosperando aí e ajudando trabalhadores, empresários, advogados, né? Isso. E eu vou começar fazendo aqui algumas perguntas, talvez um pouco polêmica. A galera pediu Boa. e eu tenho que atender os pedidos dela. Que aqui, esse podcast, para você que está acompanhando, ele é na prática. Então, eu vou trazer as perguntas, as mais assim, engajadas, né? Para que você consiga aí, no seu dia a dia, aplicar e resolver aí. José, hoje para o trabalhador, compensa ele ser CLT ou PJ? Veio com polêmica mesmo. Veio com polêmica mesmo. Isso aí depende. Depende da mentalidade da pessoa. Porque CLT é a tranquilidade, a segurança e a estabilidade que muitas pessoas querem. Tem pessoas que têm esse perfil de estabilidade, de manter de ter o salário fixo certinho. E o PJ é para quem tem um outro perfil. Tem que ter um perfil empreendedor, tem que ter um perfil de liderança, tem que ter Uhum, outras habilidades
que não só receber uma tarefa e executar da melhor forma para que o trabalho seja resolvido. Então, são habilidades diferentes. E o que acontece muito é a pessoa deixa de ser CLT por uma questão emocional e vai começar a empreender de forma emocional e não tem as estratégias corretas para se desenvolver. Então, o PJ tem as suas vantagens, é o que vai deixar a pessoa rica, na minha opinião, e o que de fato acontece, porque o CLT rico é aquele CEO de empresa, já tem 35 anos de empresa, mas ele também não ficou parado. Ele se desenvolveu dentro da empresa, foi galgando posições dentro da própria companhia para chegar no cargo de maior liderança da empresa e receber mais. Mas o fato é que não dá para ficar parado. A estabilidade não existe, como disse Fábio Augusto, e então depende da mentalidade da pessoa. Se você quer uma vida tranquila, seja CLT. Se você quer uma vida... se você tem um perfil mais arrojado, mais de liderança, encare o PJ mais com estratégia. Boa. Agora uma polêmica, hein? Boa. Você incentiva trabalhador a entrar com processo? De maneira nenhuma. Primeiro que é uma violação ética, pedir para que a pessoa entre com processo ou dizer nas redes sociais que você tem direito a processar a empresa. Isso daí é uma violação ética, eu nunca faria isso. Mas o que eu faço no Advogado CLT, que é o Instagram específico para o direito do trabalho, é trazer clareza ao trabalhador sobre os direitos dele. Na verdade, jogar luz à escuridão, porque as pessoas na escola já é um problema estrutural. Ninguém entende, ninguém sai da escola sabendo de nada. E aí vai para o mercado de trabalho e ninguém é ensinado as regras do jogo. Então, o que eu faço é tentar equilibrar essa dinâmica, porque nem o empresário sabe as regras do jogo, no final das contas, e nem o trabalhador sabe as regras do jogo. Mas a legislação está ali para amparar, para dar garantias para que o trabalho seja feito de uma forma digna. Então, o que eu faço é isso, é esclarecer, trazer à tona os direitos que as pessoas têm e desconhecem. No final das contas, é isso. E o trabalho serve para ambos os lados. Serve para o empresário entender que, às vezes, o que ele está fazendo está errado, e serve para o trabalhador para ele perceber que estão agindo com ele de forma incorreta. Então, é luz para que ambos os lados entendam que existe uma regra do jogo que deve ser respeitada. Na sua opinião, as empresas exploram os trabalhadores? A exploração existe, essa polêmica também. A exploração existe, tanto é que a gente vê casos de Ministério Público do Trabalho, nos dias de hoje ainda descobrindo trabalho escravo. É uma polêmica grande, mas lá na própria BID, que chegou agora, em Camaçari. Eu sou de Salvador, então conheço a região lá. Chegou no polo petroquímico de Camaçari e estava explorando o trabalhador, eles estavam deixando o trabalhador em condições análogas à escravidão. Se isso acontece hoje, então a exploração existe. Mas o meu papel é exatamente esclarecer para que o trabalhador tenha essa ferramenta, essa possibilidade de se defender quanto a essas explorações, essas injustiças. Então, não dá para fechar os olhos, mas não é todo mundo que é explorado, mas existe exploração. Muito bom, amigo. E, José, por que a maioria dos trabalhadores só procura advogado quando já é tarde? Esse é um problema. A procura se dá quando ele já está demitido, né? A gente, inclusive, tem esse bordão na Justiça do Trabalho, uma prática de que a Justiça do Trabalho, na verdade, é a justiça dos desempregados. Porque a maioria dos processos são ajuizados com as pessoas demitidas. Você já foi um trabalhador, né? Já fui. Sua mãe trabalhadora. Sim. Então tem histórico de trabalhar muito. Sim. E o problema do trabalhador é jurídico ou mental? Boa.
Eu acho que é as duas coisas. Tanto o jurídico, como eu falei. As pessoas vivem sem entender as regras do jogo. Uhum. E o mental também, porque fica insatisfeita com o trabalho, mas aquela insatisfação fica só gerando doença. A pessoa, em vez de procurar realmente se desenvolver seja desenvolver na própria empresa, ou seja, sair dela e procurar um outro empreendimento, outro emprego, ou se desenvolver para montar seu próprio negócio, ela fica só reclamando da vida, reclamando que as coisas não dão certo. Então, acho que é as duas coisas, tanto o desconhecimento jurídico quanto a mentalidade que não está alinhada, porque ficar insatisfeito por si só não vai ajudar em nada. E tem uma outra nesse aí, que eu acho que essa aqui você vai responder também. Isso aí a galera vai dar um putz nela aí. Por que que algumas pessoas saem da CLT e prosperam e outras não? Boa. Porque, como eu falei, o que importa não é se você é CLT ou se você é PJ, é a mentalidade. Saber se você tem aquele perfil para estar como PJ, um perfil que é mais arrojado, gosta corre, tem uma propensão a correr mais riscos, tem habilidades múltiplas, tem que saber vender, tem que saber gerir, tem que saber administrar, tem que saber liderar equipes. Então, o empreendedor de sucesso tem que ter todas essas habilidades. E o trabalhador, ele precisa se dedicar para fazer um bom trabalho, mas ele tem uma tarefa específica, tem uma atividade específica. Em compensação, ele tem a estabilidade, tem o salário fixo. Então, na verdade, é muito mais a mentalidade do que a necessidade, do que simplesmente ser uma coisa ou outra. É você entender primeiro a sua mentalidade, porque existe PJ mal sucedido, aflito, agoniado também, e existe trabalhador bem sucedido porque entendeu que esse é o jogo dele. O jogo dele é realmente trabalhar para alguém e vai desenvolver o propósito dele na empresa. Então, não dá para descartar, não dá para dizer que CLT sempre é melhor do que o PJ. Então, e o contrário também. O que que te fez sair do CLT? O que me fez sair do CLT foi a minha insatisfação, a minha angústia, mas em vez de ficar Aham. reclamando, eu procurei me desenvolver para entender as regras do jogo, entender as estratégias que estavam por trás de quem estava liderando o escritório, de quem estava liderando empresas, para que eu pudesse me capacitar e ter meu próprio negócio. Uhum. Então, a insatisfação positiva, insatisfação para que você cresça. Não só a insatisfação negativa que vai deixar você doente, vai deixar você angustiado e que não vai resolver nada. E como que o trabalhador ele pode trabalhar a mentalidade, né? A mentalidade, o ideal é você buscar um mentor, é o que eu fiz. O Dr. Paulo é o meu mentor, foi o meu mentor. Mas antes disso, eu passei por livros, passei por outros treinamentos. Então, é realmente buscar caminhar com alguém, seja através da leitura, seja através de mentorias, para que você tenha um caminho mais fácil para você trilhar. Eu até fiz um vídeo recentemente que eu tive no kart. E no kart, eu entendi exatamente isso. Tinha uma pessoa que era muito mais avançada na direção e eu fui seguindo ele atrás ali para entender onde é que ele parava, onde é que ele freava, onde é que ele acelerava, porque ele me deu, como ele já tinha passado por aquele processo, já conhecia a pista, já conhecia as estratégias, já conhecia os caminhos, para ele era fácil a jornada. E eu estava começando, então, para você que está começando, você quer mudar de vida, você tem que procurar alguém que já tenha trilhado Uhum. esse caminho para você ter um caminho, um acesso mais rápido, mais fácil naquele objetivo que você tem na vida. José, existe um momento certo para você abandonar a CLT ou existe uma transição? Por exemplo, o cara trabalha, trabalhador, eu já advoguei para vários trabalhadores. Só que assim, qual que é o melhor momento? O cara tem que pedir assim, amanhã eu vou pedir demissão,
vou pedir demissão do nada, vou chegar pro meu patrão e falar, não aceito mais trabalhar a partir de hoje, ou o recomendado é ele passar por um processo de transição? Isso é um erro. Inclusive, chega muito para mim esse tipo de trabalhador querendo sair da empresa a todo e qualquer custo. E, enquanto advogado, eu tento sempre ver se existe uma possibilidade dele não pedir para sair, juridicamente, que aí a gente vai pedir a rescisão indireta dele por conta de algum descumprimento da empresa. É um processo que a gente tem bastante aqui no escritório. Porque geralmente as empresas têm coisas erradas, né? As empresas também, por não conhecer a CLT, acabam errando determinadas coisas e descumpre determinada legislação, determinado ponto da legislação que nos possibilita pedir a justa causa da empresa no processo e o trabalhador sai com todos os direitos garantidos. Mas a questão ele já chega de forma desesperada no escritório, querendo sair. E aí é que tá. Esse momento é o momento de pior tomada de decisão de qualquer assunto, né? Seja de sair da empresa, seja para qualquer outro tipo de assunto. Quando você está emocionalmente abalado, quando você está emocionalmente desestruturado, é o pior momento para se tomar decisão. Então, o meu trabalho lá é acalmar, entender qual é a necessidade dele, se realmente ele precisa sair, se ele tem a mentalidade realmente para sair da empresa, se há realmente descumprimento, se há exploração. A gente entra com o processo judicial, mas essa transição, no meu ponto de vista, tem que ser uma transição estruturada. Tem que ser com estratégia, porque sair do CLT, como eu já tinha falado antes, sair do CLT para empreender sem ter uma estratégia, isso daí você vai acabar sendo um CLT ou um PJ. Você vai deixar de ser CLT que tem direitos para ser um PJ que não tem direito nenhum. Você vai trabalhar, seja para a empresa, prestando serviço para outras empresas como PJ, sem direito nenhum, ou vai trabalhar para desenvolver o seu negócio e também não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. Então, o desespero que você saiu da empresa de CLT para CPJ, em vez de diminuir, pode aumentar. Então, essa saída tem que ser estratégica e é por isso que a gente está cada dia mais trabalhando no Instagram para mostrar que existem essas estratégias para a pessoa sair de uma forma mais tranquila. E quais são os direitos que você mais atende aí com as pessoas no dia a dia, que os trabalhadores, né, eles passam no dia a dia? Ponto importante. Lá a gente tem um direcionamento específico para algumas coisas. Eu já atendi muitas grávidas que são demitidas. A pessoa está grávida, é demitida. Isso daí a legislação já está mais do que pacificada de que mesmo em contrato de experiência, mesmo não sabendo que estava grávida no momento da demissão, isso daí já é o direito. Então, grávidas que foram demitidas ou pessoas que saíram da empresa, mulheres que saíram da empresa e descobriram depois que estava grávida no período que estava na empresa, isso é um processo que a gente tem, que a gente trabalha para atender essas mulheres, que é um direito que não é só da mulher, é um direito também da criança. Então, essa é uma demanda que a gente pega muito. Demandas de pessoas que trabalham em ambientes insalubres, perigosos, que não recebem adicional. Então, a pessoa trabalha com um calor extremo. Tem um trabalhador que eu fui fazer perícia, inclusive, trabalhava em contato direto com a fonte de calor, uma fornalha. Ele fazia alimentação manual, ou seja, ele pegava madeira e alimentava o fogo e a empresa não pagava adicional. Então, claramente você vê ali que existe na conversa você consegue identificar que existe uma lesão de direito esse tipo de trabalho. José, para quem quiser entender mais isso ou aprender mais com você, como que ela faz? Para entender mais sobre os seus direitos do trabalhador, direito de CLT, você vai buscar o advogado do CLT, @advogado do CLT, que lá eu vou falar especificamente sobre o direito do trabalho. E se você quiser entender mais sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal, você vai no josé.dsneto
josé.dsneto, que eu tô ensinando lá sobre mentalidade, sobre desenvolvimento. Tô ensinando, de um lado, no advogado CLT, tô ensinando a regra do jogo para o trabalhador e para a empresa, sob o ponto de vista jurídico, do direito CLT. E no josé.dsneto eu tô explicando as regras do jogo, do desenvolvimento pessoal, das estratégias para você sair dessa angústia e passar a ter o seu negócio ou até se desenvolver na própria empresa com estratégia, com mentalidade certa para você ser bem sucedido no seu objetivo. Muito bom, meu irmão. Estamos encerrando esse podcast. Quer passar uma mensagem para a galera? A mensagem é: não adianta ficar insatisfeito no mesmo lugar. Procure seus direitos ou se desenvolva pessoalmente, porque é só dessa forma que essa angústia vai sair e você vai plantar, vai criar o seu sucesso. É isso aí, meus amigos. Trouxe aqui um advogado do trabalhador, Dr. José Neto. Parabéns. Que Deus Obrigado. continue abençoando seu caminho, Amém. sua trajetória, que você continue aí transbordando a vida das pessoas. Amém. Então, você que é trabalhador, você que busca mentalidade, siga aí as redes sociais do José Neto, que ele está aí cada dia mais se desenvolvendo. Esse é mais um conteúdo, mais um podcast. Parabéns para você que ficou até aqui. Tamo junto e até a próxima.